Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 10 Minutinhos da Gente, um videocast dedicado a agentes de todo o Brasil. O ano começou e junto dele a temporada de arboviroses. Talvez a doença mais conhecida desse grupo seja a dengue. Essa doença afeta milhares de brasileiros todos os anos e o combate a ela é um esforço conjunto do governo e do povo. Isso faz com que os agentes de combate às endemias sejam fundamentais no enfrentamento dessas doenças, já que são eles que estão na linha de frente desse problema, orientando e dialogando com a população. E por isso, hoje estaremos discutindo acerca de informações importantes sobre os sintomas, prevenção e os passos necessários para controlar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Tudo com o intuito de deixar você, agente, mais preparado para esse esforço. E para falar comigo sobre isso, a gente recebe aqui hoje o Rivaldo Venâncio, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, e o Anderson de Moraes Leocádio, agente de Vigilância Ambiental do Núcleo de Controle Químico e Biológico. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Muito obrigado. Bom, e para a gente começar, vou começar pelos sintomas, né? Quais são os principais sintomas da dengue que as pessoas devem ficar atentas, especialmente nessa fase inicial da doença? Veja bem, no início, as manifestações clínicas da dengue são parecidas com diversas outras doenças na sua fase inicial. Todas são muito parecidas. Fazem parte de um conjunto de doenças que nós chamamos doenças febris e exantemáticas. O que é isso? Uma doença que cursa com febre e manchas no corpo na maioria das pessoas, mas não em todas. Normalmente nós temos um conjunto de pessoas que têm a dengue e sequer ficam sabendo que foram infectadas. Somente quando forem realizar um exame laboratorial, verão que possuem anticorpos contra o vírus da dengue. Um outro grupo de pessoas, que é a maioria, tem um quadro autolimitado, um quadro clínico que começa com a febre, geralmente de início súbito, de uma hora para outra a pessoa passa a sentir febre e em seguida umas manifestações clínicas gerais, por exemplo, mal-estar, dores de cabeça, dores nos olhos, dores nos músculos, dores nas articulações. Crianças podem apresentar manifestações digestivas. Além da febre, ela tem um conjunto de manifestações, sobretudo vômitos e diarreias, muito comum em criança. Isso é a maioria dos doentes. Infelizmente, tem um grupo de pessoas que, uma vez infectadas pela dengue, iniciam o seu quadro clínico e podem evoluir de uma forma não desejada ou desfavorável. Essas pessoas poderão apresentar manifestações clínicas de maior gravidade. Em especial, numa pequena quantidade de pessoas, alguns sangramentos. Sangramentos nasais, gengivais, genitais, manchas vermelhas com uns pontos muito marcados, que nós chamamos de petequias, que são pequenas hemorragias. Podem ter dores abdominais, que é um sinal de gravidade, essa dor abdominal. Pode sentir tonturas. A pessoa está sentada, ao se levantar, sente uma tontura intensa e muitas vezes, inclusive, desmaia. Isso é sinal de gravidade. Outras pessoas vão ficando muito desidratadas, né? E sentem a boca ressecada, reduz a quantidade de urina, por exemplo. A pessoa passa a urinar uma vez a cada 8, 10 horas. Isso é um sinal de uma gravidade importante na dengue. E importante também destacar que, em momento algum, nenhuma pessoa deveria tomar quaisquer medicamentos por conta própria. Procure, diante dos primeiros sinais clínicos de uma suspeita de dengue, mas pode ser outra doença, né? Quer dizer, um quadro febril acompanhado de dores. Procure imediatamente uma unidade de saúde para receber uma avaliação do profissional qualificado.
Anderson, inclusive a gente fala muito sobre o trabalho dos agentes porque começa o ano e o trabalho quase dobra, né? Justamente porque os casos de dengue começam a ficar mais frequentes. Então é um momento muito desafiador, né, para os profissionais nessa época do ano. Verdade. Nesse período agora que sucede o verão com altas incidências de pluviométrico de chuva, né, e bastante calor em períodos curtos, então a gente verifica que a possibilidade de aumento de mosquitos nesse período é muito propício, né? Então a gente está falando de ovos que ficaram no ambiente, nesse ambiente propício, por 450 dias ativos. Então ele chega nesse ambiente, nesse período de chuva, e em poucos dias, em 2 e 3 dias, já temos larvas de mosquito. E aproximadamente em 10 temos mosquito adulto. Então a gente vive numa sociedade que periférica, ela é uma cidade dormitório. Então o profissional tem que lidar com essa responsabilidade de verificar o depósito e a sociedade deixar o agente entrar na residência, justamente que você, infelizmente, como você vai para o trabalho, volta para sua casa, nessa vida corrida, você chega muito tarde em casa e acaba não vendo esses depósitos. E as pessoas esquecem da velocidade desse mosquito de se proliferar. É uma semana. Uma semana que você esqueceu e você tem uma população de 450 ovos que foram depositados por uma fêmea em um depósito, de estar 400 mosquitos infectados, pronto para fazer infecção. Então, a gente vive nessa vida corrida, né, de pessoas que trabalham longe, chegam na sua casa e que, infelizmente, não tem esse hábito. Então, deixa o agente entrar na sua residência, deixa ele verificar, provavelmente fazer o tratamento um tratamento focal antecipado antes dos depósitos estarem cheios d'água, verificar seu terreno, principalmente caixa d'água destampada, uma calha entupida, e que o agente entre na sua casa para que faça esse trabalho preventivo. Inclusive, o senhor falou sobre essa questão da dengue muito característica, que é a desidratação, né? Então, as pessoas com dengue ficam bastante desidratadas. Então, acho que já vale até reforçar para o agente trazer essa orientação para a população, né, de se hidratar muito quando estiver com dengue, né? Porque isso pode fazer, inclusive, diferença nesse cenário, né? Exatamente. Eu tenho observado já quase 40 anos que eu acompanho o dengue no Brasil. Infelizmente, ano após ano, aumenta o número de mortes por dengue. E geralmente essas mortes são consequência de um erro ou do doente e seus familiares que acharam que era uma doença boba. A dengue já existe há tanto tempo, é uma doença, meu vizinho teve, outra pessoa teve, e não vai procurar um atendimento adequado em tempo hábil. Então ela cometeu um erro ao subestimar o potencial de gravidade da enfermidade. E outros que desconfiam do potencial de gravidade, procuram uma unidade de saúde e muitas vezes, Débora, essa gravidade daquele quadro clínico não é percebida na unidade de saúde que está atendendo aquela pessoa. E isso, muitas vezes, esse não reconhecimento da gravidade é decorrência de uma imagem que nós construímos no nosso inconsciente ao longo de décadas, em que associávamos a dengue grave a sangramento, a hemorragia. A Organização Mundial da Saúde, há 15 anos atrás, ela aboliu aquela terminologia que nós chamávamos antigamente de dengue hemorrágica. Por quê? Porque ao falar dengue hemorrágica, nós queríamos ver sangramento, ver sangue, para achar que aquele quadro era grave. E muitas pessoas, 2/3 ou mais das pessoas que morrem, não tem sangramento. Hoje nós estamos observando no Brasil que há um conjunto de pessoas que têm determinadas características individuais que a potencializam para ter um quadro clínico mais grave. São pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas que têm essa idade ou não, que têm hipertensão arterial,
que têm diabetes, que têm anemia falciforme ou doença falciforme como um todo, que tenham alergias muito fortes, resposta imunológica muito forte, como a bronquite asmática, alergia intensa a medicamento, a alimento, são pessoas que tendem a evoluir com um quadro clínico mais grave. A razão pela qual, quando elas apresentarem qualquer suspeita de dengue, devem procurar imediatamente uma unidade de saúde e falar para o profissional que está atendendo: olha, eu tenho hipertensão arterial, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho uma doença autoimune, lúpus, enfim. Ele já alertar, porque o potencial do organismo dele responder de uma forma mais intensa é razoável. E Anderson, a gente tem falado sobre o trabalho, né, dos agentes. Quais são os principais focos que vocês encontram dentro das residências hoje? Olha, o principal foco que a gente encontra nas residências hoje são depósitos a nível do solo e principalmente que são utilizados para economia de o uso da água, né? Então você vai ver caixa d'água a nível do solo, que não é usado para consumo humano, que eles utilizam bastante para aguar a planta, lavar calçadas e outros fins. A nível do solo também a gente vai encontrar muita planta aquática. Como eu disse anteriormente, os moradores têm o hábito de não dar essa importância e não dar essa visibilidade a esses depósitos bobos, que pode ser até a água do cachorro, a vasilhinha da água de cachorro. Como passa muito tempo sem verificar aquela vasilha, a pessoa, não, eu tô botando água com frequência, mas a água em si, ele não é o receptáculo do ovo do mosquito. Na verdade, é o vasilhame, a parede da vasilha. Se essa vasilha não for feita a manutenção de fazer essa lavagem e retirada desses ovos, ela é um depósito. Então, o morador acaba não verificando, não lavando esse depósito. Parece bobo, mas a gente acha foco nessas vasilhas. E por incrível que pareça, eu já achei foco em umidificador de ar. Aquele umidificador que o povo utiliza, que tá muito na moda, que utiliza. A pessoa deixou o umidificador por um bom tempo, ela falou, você pode dar uma olhada nessa vasilha? Tinha larva de mosquito dentro de um umidificador de residencial. Então, assim, são pequenas coisas, mas que têm grande importância, grande impacto, porque basta um mosquito infectado que vive de torno de 30 a 45 dias, ele infectado, ele vive esse período fazendo um repasto sanguíneo, ele consegue infectar por esse longo período uma comunidade inteira. Perfeito. O nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a participação de vocês dois aqui no nosso videocast. Eu que agradeço. Eu também que agradeço. E a gente segue para o quadro Sua Vez. E seguimos lendo os relatos e comentários de vocês que nos acompanham no YouTube. No episódio de número 23, sobre as novidades do programa Mais Saúde com a Gente, os agentes ficaram entusiasmados com a informação de que aqueles que já participaram da primeira turma terão acesso aos novos módulos que foram implementados na segunda turma. A Aline Cristina é uma dessas agentes e diz que será muito bom ter acesso aos novos módulos e agradece o programa Mais Saúde com a Gente e ao videocast. Nós que agradecemos você, Aline, e todos os outros que nos assistem por todo o carinho e também pelos comentários. E agora o nosso recado final, então anote aí. A Escola Virtual do Governo está oferecendo uma formação de mediadores de leitura. Você vai aprender a atuar como mediador da leitura em espaços educativos, reconhecendo a leitura como uma prática social e cultural. Essa é uma iniciativa extremamente importante para estimular esse hábito, que é uma das principais formas de adquirir conhecimento. E uma pessoa bem informada não é enganada por notícias falsas, seja sobre saúde ou qualquer outro tema. Se você se interessou, mais informações e como se inscrever você encontra acessando o link que está passando na tela. E é isso, pessoal. Nossos 10 minutinhos acabaram. Para continuar se informando, acesse o site do Ministério da Saúde ou os canais do Ministério no YouTube, Instagram e Facebook. E não deixe de ouvir o Papo Saúde disponível no Spotify
e no site da EBC. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Aquela dor de cabeça forte que não passa pode não ser enxaqueca. Aquela febre alta repentina pode não ser uma virose ou gripe. Aquelas manchas vermelhas no corpo que parecem até catapora podem ser outra coisa. Podem ser mais que uma alergia. Aquela dor forte no fundo dos olhos pode não ser Covid ou sinusite. Aquele mal-estar e náuseas podem não ser uma infecção intestinal. Aquela dor nas articulações pode ser mais que uma fadiga. É fácil confundir os sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika com outras enfermidades. Por isso, na dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima. E lembre-se, não se automedique.